Se você assistir esse vídeo até o final, você vai descobrir se você é uma pessoa madura ou você tem a síndrome do Peter Pan. Olá, meu povo, bem-vindo again a este canal. Voltei a gravar aqui nesse cenário que eu gosto tanto. Hoje eu vou falar um assunto para vocês que eu gosto bastante. Eu dei essa aula para um grupo de jovens de 15 e 16 anos e eu pensei, cara, tem muita gente lá no meu canal que vai tirar proveito dessa aula, então por que não trazer essa aula para eles? Então essa daqui tem um roteiro super lindinho, porque eu deixei essa aula bem elaborada. Ao fim dessa aula você vai entender o porquê você deve buscar a maturidade, o que acontece com as pessoas que fogem da maturidade e quais são os passos mais fáceis para você alcançar a maturidade. Então, se era isso que você queria saber, você já dá aquela curtida, se inscreve no canal para você continuar aí incentivando mais conteúdos como esse no canal. Para a gente começar a falar desse assunto, a gente vai estabelecer algumas premissas, tá? Para que você consiga compreender bem esse conteúdo. A primeira premissa é desmistificar aquilo que falam sobre o tempo, que a maturidade vem com o tempo. Isso é uma meia verdade. Tá? Porque você deve pensar aí na sua cabeça várias pessoas que são bem mais velhas, que são adultas e você sabe que são pessoas imaturas, pessoas que têm uma cabeça até assim comparadas com a de um jovem. Então, o que eu tô falando aqui pra você pouco me importa a sua idade. Você vai buscar a maturidade necessária para aquele período da sua vida. Então, esse conteúdo vai valer para você também. A segunda premissa que eu quero dar aqui para vocês é que quando eu estou falando desse conteúdo, eu não quero que você pegue esse conteúdo para julgar o outro, né? Pegar argumentos e defesas para julgar a outra pessoa. Eu quero que você pegue esse conteúdo e você olhe para dentro, tá? Olhe para si, faça a comparação para si. E isso já é um começo aí de início de uma pessoa madura, porque tem muita gente aqui que assiste o conteúdo, pega esses argumentos e em vez de ficar aplicando para a sua própria vida, fica utilizando para julgar o outro. Não é a intenção desse vídeo. E a terceira premissa aqui que eu quero dar para você é que todo o conteúdo de maturidade que eu vou falar hoje é sobre uma ótica social, uma ótica prática de utilidade. Não é nada de alma, de coisas elevadas, coisas espirituais. Não. O que eu vou falar aqui sobre maturidade é o que você necessita para ter uma vida saudável, uma vida bem em conjunto social e com a sua vida em particular também. Dado isso explicado, por que você deve buscar a maturidade? E para exemplificar essa história, eu vou falar para vocês sobre a síndrome do Peter Pan. Como é a síndrome do Peter Pan? Você vai lembrar lá do personagem Peter Pan, que é um jovem muito engraçado, muito corajoso, que deseja não crescer, porque ele não quer aquela vida adulta. Vale lembrar também que a única pessoa adulta que de verdade o Peter Pan fica convivendo direto é o Capitão Gancho, esse ser humano aqui. E diga lá, quem é que olha para a vida do Capitão Gancho e quer uma vida como ela? Ninguém. O cara, ele é feio, ele é meio desastrado, ele tem um membro amputado, tem sempre um crocodilo lá com um relógio na boca, correndo atrás dele. Então, olha só, o Peter Pan, ele tem aquela referência ali como a vida de um adulto, a maior referência dele. Então, é até natural que ele não queira virar aquilo dali. Muitas vezes nossos Capitão Gancho são os nossos pais, né? A gente olha aquela vida lá dos nossos pais, eles que são a referência de maturidade, de adulto, e a gente rejeita aquela vida, logo a gente rejeita ser uma pessoa madura. Isso eu tô falando de forma inconsciente, tá? Você não é tipo assim, não quero a vida do meu pai, vou ser imaturo. Não, isso é algo inconsciente. A gente só olha para aquela vida, não quero traçar aquele caminho, não quero ser uma pessoa madura. Outra coisa que tem a ver com a síndrome de Peter Pan é que, cara, Peter Pan, ele sacrificou também grandes coisas para ele continuar com essa vida de imaturidade. Por exemplo, o amor.
ele se apaixonou pela Wendy, né? Ele queria ficar com a Wendy, só que ele queria que a Wendy morasse na Terra do Nunca. E a Wendy, ela, por ser mais madura, né, já sabia mais ou menos o que queria, ela queria crescer. Ela queria virar uma mãe, ela queria se casar, ela queria ter uma vida adulta, ela não queria ter aquela vida infantil para sempre. E aí o Peter, por não querer essa vida, ele também recusou o amor, permanecendo na Terra do Nunca e deixando a Wendy voltar para o mundo comum. E qual é a principal diferença do Peter Pan para um adulto, um jovem que ele se recusa a buscar a maturidade? A principal diferença é a Terra do Nunca, tá? A Terra do Nunca, ela nunca vai obrigar o Peter Pan a crescer. Pelo contrário, né? Ela cria um ambiente que ele não vai crescer, não vai precisar crescer jamais. Isso não acontece com o mundo real. A gente precisa buscar a maturidade porque o nosso mundo, o externo, vai nos obrigar a fazer isso de qualquer jeito. E aí você vai ter duas escolhas para fazer isso: adquirir a maturidade de forma gradativa ou adquirir a maturidade em um pico, que é quando o mundo ele te obriga, te coloca em uma circunstância que você vai ser obrigado a ser maduro de qualquer jeito. E aí muita gente, através dessa pressão, uma coisa que não estava acostumada, acaba quebrando, porque tornar-se uma pessoa madura não é uma coisa fácil, naturalmente, tá? No decorrer da vida. Agora, imagina aí você ter que espremer todo esse conhecimento, toda essa maturidade e ser cobrado tudo isso em um curto prazo de tempo. É isso que acontece com muitas pessoas. E é isso que acontece, principalmente, a gente pode ver a consequência disso, desse recusar da maturidade e ver pessoas se quebrando por causa disso, é a geração milênio, essa galera de 35, 36, até 40 anos. É muito comum, e você consegue lembrar aí de algumas pessoas, ou até mesmo você, que nessa idade é uma pessoa totalmente perdida. É uma pessoa que não sabe o que fazer da vida, não sabe dos seus propósitos, se sente, assim, sem rumo. Porque foi uma pessoa que ela não teve o trabalho do autoconhecimento, o trabalho da maturidade. E aí, aos seus 30, 35 anos, o que é que acontece? A vida cobra. A vida cobra, seja no trabalho, a vida cobra no patrimônio que essa pessoa deixou ou não de juntar, ou ela é exposta a paz na velhice, problemas na família e ela precisa saber lidar com aquilo, sendo que ela não foi formada para isso. Então, é sacrificante você buscar a maturidade? Não vou mentir para vocês, é uma coisa sacrificante, é uma coisa que não é fácil, mas também existe o sacrifício em você recusar a maturidade, que é você se submeter a essas situações onde a maturidade é te cobrada de forma assim violenta. E muitas pessoas mesmo quebram quando isso acontece. Quando eu digo quebra, não é de forma financeira, mas fica com o seu psicológico abalado. E aí nesses minutinhos você já vai lembrando aí se você pensa em uma situação semelhante a essa, se essa pessoa é você, se o que eu falei tem sentido aí para sua vida, para que a gente possa pular para a segunda parte. E aí existem vários conceitos sobre maturidade no dicionário, mas eu selecionei um que eu achei mais completo, que dava para trabalhar melhor aqui com vocês. E eu vou ler aqui para vocês. A maturidade é um estado de desenvolvimento mental, emocional, comportamental de uma pessoa, no qual ela demonstra um nível avançado de compreensão de situações complexas. Ou seja, ele fala aqui em 3 pontos: a maturidade mental, a maturidade emocional e a maturidade comportamental, tá? E aí dá um exemplo para vocês de um livro sobre maturidade. Esse livro aqui do Jordan Peterson, ele é 12 regras para a vida. Cara, ele dá tipo assim um passo a passo sobre a maturidade. Se você tiver acesso a esse livro ou conhecer alguém que possa lhe emprestar, ou você mesmo comprar, porque eu vou deixar aqui embaixo, cara, vale super a pena. Uma das frases do Jordan Peterson que provavelmente você deve conhecer é que ele foi uma das responsáveis por propagar mais aquela mensagem do: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama.
tá? Então, esse livro aqui é excelente, é um resumão, é um livro para você ter aí na sua cabeceira. E aí, sobre a maturidade mental, é o que a gente vai começar. A maturidade mental, ela se refere ao pensamento crítico, analítico de uma pessoa, o quanto ela consegue formular essas situações. Por exemplo, é coerente você cobrar a maturidade de um neném, a maturidade de uma criança, até mesmo de um adolescente em formação? Não é coerente, tá? Porque não a maturidade como a gente está falando aqui, de uma forma completa. Porque essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele ainda não tem a capacidade crítica totalmente formada, né? Então existem algumas situações que ele pode ser submetido que ele não tem a capacidade de analisar ainda. Diferente, por exemplo, de um adulto. Chega uma fase na vida adulta, lá nos seus 30 anos, que a experiência dele e aquilo que ele aprendeu, se for um adulto bem formado, bem estudado, ele já tem a análise crítica para aprender praticamente qualquer coisa, porque ele já tem aí a cabeça bem formada, basta você dar algumas instruções, né? E basta ele também sentir vontade de aprender. Então, por isso que às vezes a gente quer cobrar a maturidade, essa complexidade de pessoas que não têm o desenvolvimento cognitivo por completo, tá? E como é que você melhora isso? Tendo a capacidade de ser um aprendedor, né? Estudando, e quando eu falo estudando, eu não estou me referindo nas suas boas notas da escola, em você fazer uma faculdade. Quando eu digo estudar, é ler alguma coisa, pegar um conteúdo que você tenha interesse, pensar sobre aquele conteúdo e aplicar na sua vida, fazer conexões com coisas que você já sabia. Isso vai melhorando a sua maturidade mental. Então, se você é jovem, se você está me assistindo aqui, ou se você é um adulto, pense como é que está a sua capacidade cognitiva, né? O que você está fazendo para deixar seu cérebro cada vez maior? Isso pode complicar a sua maturidade, pode até subdesenvolver a sua maturidade. Essa parte da maturidade mental, ela tem muito a ver com a inteligência emocional, que é quanto a gente consegue, olhando no relógio, gente, que eu tenho uma reunião, mas quanto a gente consegue controlar as nossas emoções de acordo com a situação, tá? E quando eu falo controlar, o que é que normalmente as pessoas pensam? Uma situação caótica e a pessoa assim, bem plena. Às vezes, isso é a falta de inteligência emocional, porque se eu vejo uma pessoa se engasgando, uma pessoa passando mal, e minha primeira reação é ficar calma, tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo, isso é total falta de inteligência emocional. Porque se está acontecendo uma situação crítica ali, eu tenho que reagir de uma forma mais intensa, não é descontrolada, mas de uma forma mais intensa para corresponder àquela situação. Assim como alguns controles, como o estresse, a frustração, a alegria excessiva, né? Que existem aquelas pessoas que é um adulto e a pessoa meio assim desequilibrada na forma emocional, tá? Não estou falando de forma doente, mas desequilibrada no controle das suas emoções. Outro assunto muito comum que é motivo de descontrole de muita gente e imaturidade emocional, porque a pessoa não trabalhou isso, é através das paixões. As paixões, elas são facilmente uma forma de corromper a cabeça de uma pessoa. E se você não trabalha isso, acontece de adultos que largam a sua vida toda por causa de uma paixão, jovens que fazem o mesmo por isso, e lembrando lá dos jovens, os jovens eles vão ter até uma desculpa a mais, que é não ter a experiência e a capacidade cognitiva totalmente formada, mas ainda assim é requerido deles um controle emocional, que é o adulto que tem que ensinar isso. Mas enfim, existe uma série de descontroles emocionais que uma pessoa que ela é madura, ela consegue administrar isso. Tem até um experimento que eu vi, inclusive um podcast aqui do YouTube, que ele fala, é um experimento assim sobre o controle emocional. Que quando a gente está estressado, né, quando a gente é submetido ao medo, existe um nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, no nosso corpo. Então ele colocou um grupo de pessoas para falar no palco, sabe? E isso gera estresse em muitas pessoas, tá?
E aí, como é que ele analisou a maturidade emocional dessas pessoas? Às vezes, quando a pessoa era submetida lá, ele perguntava como é que a pessoa estava se sentindo. Se a pessoa estava bem, não estava. E tinha pessoas com um nível de cortisol muito mais alto, ou seja, muito mais estressada, que a pessoa respondia, não, tô tudo bem, tá tudo tranquilo. E pessoas que tinham um nível de cortisol muito mais baixo estavam, ai meu Deus, tô com medo, não sei o quê. Esse experimento mostra que algumas pessoas, elas suportam mais o estresse do que outras pessoas, porque elas conseguem trabalhar melhor essas emoções. E aí, os 3 sentimentos que mais demonstram esse descontrole emocional são esses que eu já falei para vocês, que é o estresse, pessoas que não têm controle emocional têm um descontrole mais fácil no estresse, nas frustrações, né? É muito comum frustração ser, a pessoa recebeu uma crítica e ficou desse jeito, que pessoa imatura. Porque a frustração é um sentimento difícil de se lidar mesmo. E as paixões. Esses são os 3 sentimentos aí que mais provocam descontrole emocional. E aí o terceiro ponto, que é aquele que eu já falei para vocês, que é a maturidade comportamental. Essa maturidade comportamental, ela engloba as partes de convívio com a sociedade, as responsabilidades, os conceitos de ética, bom senso, né? Tudo isso engloba a parte comportamental. E aí a gente pode ver uma grande quantidade de maturidade relacionada a isso. Uma coisa pequena de comportamental, mas que vocês conseguem também lembrar. É coerente. Você tratar uma mulher solteira da mesma forma que uma mulher casada, se você acha isso coerente, cuidado, porque isso pode ser um atentado aí contra você, porque não é normal, tá? Porque aquela situação social daquela pessoa tem necessidades de comportamentos diferentes em relação a ela como uma pessoa solteira, tá? Entre outras coisas, como você lidar bem com a equipe, lidar bem com a sua família, os adultos também. A gente vê cada vez mais a recusa das responsabilidades, de não querer casar tão cedo, de não querer ter filhos tão cedo, de não querer assumir compromissos, ainda mais se são compromissos por longo prazo, né? Como a gente espera que seja um casamento, como a gente espera que seja a criação de um filho. Mais uma vez, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu quero que vocês tragam isso pra sua vida, né? Eu tenho imaturidade na parte comportamental, cara, eu lembrei assim, que até falei lá pros jovens, sobre imaturidade emocional. Pra mim, é muito comum eu lembrar situações eu jovem, tá? Que eu tive uma reação totalmente desproporcional a um comentário da minha mãe ou dos meus pais, né? Que hoje, quando eu analiso aquela situação, eu vejo, cara, que desproporcional. Mas olhando lá com a ótica de eu jovem, eu tinha certeza que eu estava certa. E eu poderia estar até certa na questão do conteúdo, mas a forma com que eu reagi era totalmente desproporcional. E é esse tipo de análise que eu quero que você faça nesse momento, né? O que eu estou fazendo para estimular meu cérebro, para ele ter uma capacidade crítica de análise melhor? Na parte emocional, estou analisando as minhas situações, às vezes que eu me comporto de uma forma ruim, como é que eu estou lidando com a situação de estresse, eu estou buscando melhorar isso. E na parte comportamental, será que eu me expresso de uma forma coerente? Será que eu me envolvo com as pessoas de forma coerente ou se é uma reação totalmente desregulada? Outro exemplo muito comum que você pode trazer na sua vida, tipos de amizade que, cara, tem um comportamento totalmente diferente. É uma amizade que você coloca-se em uma posição de mãe daquela pessoa, se decidindo por aquela pessoa. É aquela amizade que parece um namoro, que é tipo aquele amigo, ele até fica maior do que os relacionamentos daquela pessoa, porque tem mais tempo e sabe o que quer. Tudo isso é uma falta de senso da posição que você está ocupando em relação à sociedade nessa ótica aí, que exemplo do namoro, da amizade, né? Tudo que difere disso daí, você está
praticando imaturidade. E é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar. É muito fácil você encarar a maturidade quando é uma coisa assim meio óbvia, né? Uma pessoa que deu um piti, uma pessoa que você contou um segredo e a pessoa soltou esse segredo, ou a pessoa que você dá uma orientação e a pessoa faz completamente diferente de propósito. Essas coisas são meio óbvias de você ver que a pessoa não tem maturidade. Mas as outras coisas necessita de uma análise e normalmente essa análise tem que ser feita por você e não por uma outra pessoa. E já partindo aqui para o final do nosso vídeo, já peço que se você está gostando, comenta aqui, curte, compartilha isso para alguém que deseja entender mais sobre a maturidade. Cara, como eu consigo adquirir mais maturidade? E eu vou dar uma resposta que nem eu gosto, tá? Mas que é uma plena verdade, que é assumindo responsabilidades. Assumindo responsabilidades pela sua escolha, assumindo responsabilidades a mais no seu trabalho, na sua casa, entre a sociedade. Tudo isso vai te fazendo adquirir mais responsabilidade. E como eu falei pra vocês, gente, quando eu falo isso, eu não sou aquela pessoa, cara, é isso, você tem que fazer. Não, eu falo com um grande peso, porque muitas vezes eu sou essa pessoa que quero fugir da responsabilidade, mas eu reconheço o valor e a importância de cada vez eu estar mais comprometida com as coisas, que é uma completa imaturidade de você buscar uma vida somente para si, sendo que você tem uma família, você tem um grupo de pessoas ao seu redor, você tem uma sociedade ao seu redor. E é muita imaturidade sua você achar que deve viver sua vida exclusivamente para si. E é isso que vai trazendo imaturidade. É quando o olhar da pessoa está voltada unicamente para si. Ela se recusa a assumir qualquer tipo de responsabilidade, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho. E mais uma vez, eu falo isso com um peso. Não é uma coisa, ai meu Deus, que tem aquelas pessoas assim meio empolgadas, meio coach, né? Ai, como eu adoro assumir responsabilidades. Não é gostoso, como eu falei pra vocês. É um sacrifício você buscar a maturidade. Mas se você recusar buscar isso, também vai ser um grande sacrifício para a sua vida. Você imagina aí aos seus 30, 35 anos, perdido, sem saber o que fazer, aprendendo coisas básicas, como cuidar da sua própria casa. E tem gente que se orgulha disso. 35 anos não sei fazer um ovo. Gente, pelo amor de Deus, você não pode se orgulhar disso, é vergonhoso. É vergonhoso você não saber as coisas básicas para você ter um bom convívio. Só que você tem tempo ainda de reverter isso, né? Vá assumindo mais responsabilidades aí na sua vida. Vá se comprometendo aos poucos e você vai ver o reflexo que isso vai ter na sua vida. Porque, como eu falei, a gente não está na terra do nunca. O mundo, ele vai nos obrigando pouco a pouco a gente a adquirir essa maturidade. E você pode fazer isso por conta própria ou pode deixar que ele obrigue você. Se a gente, como adultos ou futuros adultos, continuar fazendo isso, né, todo mundo fazendo isso, que tipo de sociedade a gente espera viver, né? Que tipo de mundo a gente espera viver se tá cada um olhando para si, se tá cada um esperando o seu tempo, o seu momento, né, o seu ritmo, e tudo isso é de forma muito passiva, não é uma forma de autoridade, de responsabilidade, de posse da sua vida, não, é tudo de forma passiva. A gente vai continuar criando jovens, crianças que um dia serão adultos dos seus 30, 35 anos, 40 anos, perdido. E dificilmente a gente vai poder esperar um bom futuro dessa sociedade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir teus olhos, né? A você buscar mais a maturidade, não fugir mais disso. Se você puder, como eu falei, dá uma lida nesse livro aqui. É um livro muito bom. Na verdade, todo o conteúdo de Jordan Peterson é muito bom, né? Ele fala muito sobre essa autorresponsabilidade, sabe? Eu queria que você curtisse, compartilhasse esse vídeo aí. Tenha uma vida mais simples, tenha uma vida mais frugal. Até o próximo vídeo desse canal. Até mais!